Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renomaru especial Lendas Japonesas, aquele bloquinho, aquele programinha especial que vocês tanto adoram e que a gente sempre traz uma personalidade do mundo do futebol japonês muito bacana para vocês. Antes de revelar quem é a estrela da vez, vou me apresentar, né? Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho, alegria na apresentação e comentários dele, o mito, o mais novo radialista do pedaço, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Já pegou as técnicas dos anos dourados aí do rádio? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos queridos ouvintes. Ainda não, cara, o curso vai começar na próxima semana. Alguns dias após a gente colocar esse Renomaru no ar. Tô ansioso, cara, pra saber como é que é. Eu tô indo até com uma expectativa um pouco mais baixa, de vamos lá ver, vamos se divertir, vamos ver como é que é, porque a gente não tem ideia nenhuma como que funciona radialismo na prática, mas tô animado, cara. Espero que seja uma coisa bacana, que se não servir pra parte profissional, que sirva aqui pro nosso hobby, que é o Renomaru, que já tá valendo já. Então, aguardem notícias sobre isso aí no futuro próximo. Espero que você será se apaixonar, Thiagão, porque rádio é vida, é a paixão da minha vida, é uma coisa que eu amo desde criança. Na faculdade eu me identifiquei de vez com o negócio, tanto que eu não gosto muito de jornalismo de TV, jornalismo impresso, assim, internet, né? Meu negócio é a rádio mesmo, uma paixão. É o lugar que realmente me sinto 100% à vontade. Confesso que na TV eu dou umas travadinhas, às vezes fico um pouquinho nervoso. Escrever é normal, né? Mas o rádio é uma coisa que me inspira, rapaz. É uma coisa que me empolga, viu? E tem a vantagem que você trabalha apenas com a voz, né? Então a imagem você fica um pouco mais cegado, não tem tanta preocupação, né? Então há suas vantagens, né? Trabalhar no rádio. Né? E a tua voz é a tua propaganda, né? Sim. Então acho que vai ser no mínimo interessante essa jornada nova aí. Vamos ver o que será do Mr. Thiago Henrique Cruz nas ondas do rádio. Mas agora estamos nas ondas do Renomaru, né, Thiagão? Vamos aí a nossa grande estrela do dia, que é nada mais nada menos que o cara mais maluco e intenso que já dirigiu a nossa seleção japonesa e grandes clubes do Japão. Trata-se do cara que nos levou as emoções à flor da pele, Mr. Thiago Cruz. De tristeza, de alegria, de indecisão, de agonia, de ansiedade, de tudo. É ele! Dizem que o Okada é o professor Pardal, mas esse é o maior professor Pardal de todos os tempos. O professor das loucuras do futebol japonês, Akira Nishino, Thiagão. Chegou a vez do professorzão Nishino, rapaz. Pois é, e da gente trocar um pouco, a gente falou até agora sobre jogadores, né, e a gente muda um pouco agora a falar sobre um treinador. É claro, a gente pulou alguns, né, o próprio Okada, que também merece um programa, mas para facilitar, até para vocês estarem lembrando, até porque foi uma coisa muito recente a Copa do Mundo, né, então todo mundo ainda lembra muito bem das entrevistas do Nishino, principalmente a última, né, após a eliminação contra a Bélgica, quando ele é perguntado: Nishino, qual que é a diferença do futebol jogado no mundo, pelas melhores equipes do mundo, seleções do mundo, e qual que é a diferença dela com o Japão? E ele fala: tudo, e ao mesmo tempo quase nada, mas é um muro que o Japão precisa transpassar, né? Suas frases do Nishino, que foi um negócio que fiquei martelando na minha cabeça. Eu revi hoje essa entrevista, e a gente vai debater sobre isso quando chegar na parte da Copa do Mundo, mas isso demonstra realmente muito do Nishino, né? Ele é um cara extremamente intenso, aonde uma frase que não faz sentido nenhum, né? Tudo é diferente, ao mesmo tempo nada, é uma diferença pequena. Então a gente percebe já que o Nishino é um cara que pensa muita coisa, que quer colocar tudo aquilo na prática. Era um cara realmente muito malucão mesmo em questão de como monta suas equipes. E pra você que nunca pensou, poxa, como seria um dia eu ser torcedor do Gamba Osaka? Parabéns, durante a Copa do Mundo todo mundo foi um pouco torcedor do Gamba Osaka, porque a mesma maluquice da seleção japonesa é a mesma que eu sofri lá em 2008, 2007, principalmente 2008, quando o time do Nishino chegou
ser campeão da CL e jogou o Mundial contra o Manchester United, foi mais ou menos esse mesmo naipe aí de loucura, com uns esquemas doidos e tudo mais. Aí esse é Akira Nishino. Bom, Thiagão, para te falar bem a verdade, eu me identifico muito com o Nishino, sabia? Porque eu considero um gênio, um cara super inteligente, mas que do nada faz umas cagadas, faz umas burrices aleatórias, assim, que impensáveis, que todo mundo fica... What the fuck? O que é isso? Por quê? Tava indo tão bem, você é um cara gênio, inteligente, e dá uma mancada, uma merda dessa... É o que acontece na minha vida, viu? Eu me identifico muito com ele. Como eu falo, o Akira Nishino, né? Mas é o Nishino, né? Como Nishino, como ele coloca a pronúncia mais correta. Ele é um escravo desse novo sistema de ser técnicos que são a galera do futebol total, né? Do ataque, da equipe que tenta fazer pressão na área adversária, né? É o cara que quer ganhar o jogo por uma quantidade grande de gols, busca o gol o tempo todo, mas infelizmente... Na maioria das vezes, o contra-ataque acabou matando muitos jogos do Nishino. E infelizmente aconteceu também isso também na Copa do Mundo com a seleção do Japão. Bom, Thiagão, antes da gente começar a falar sobre a carreira de técnico, vou passar uns dados importantes. O Nishino nasceu dia 7 de abril de 55, foi jogador profissional, ele que era meio campista. Passou sua carreira inteira jogando no Hitachi, né, que é o antigo Kashiwa Reysol da JSL, entre 78 e 1990. Passou por 12 oportunidades de defender a seleção japonesa no ano de 77 e 78. Quando começou aí a carreira de treinador, Thiagão, ele se aposentou do futebol em 90 e em 91 entrou para a comissão técnica do Hitachi, né, que é o antigo Reysol. Ficou um tempinho lá e já em 91 foi chamado para ser o treinador da seleção sub-20 do Japão, por onde passou entre 91 e 92. Mas a parte gloriosa de ter treinado as bases, né, a seleção de base do Japão, começou entre 94 e 96, né? A gente vai falar de um ponto super importante que aconteceu em 96, que foi onde ele ficou conhecido mundialmente, né, Thiagão? Ali ele conseguiu classificar o Japão no pré-olímpico, né, de 95, onde passaram jogadores importantes na mão dele, né? Ele revelou Nakata para a seleção japonesa principal, revelou o Joe para a seleção japonesa principal, uma galerinha ali que acabou por jogar o Mundial. Inclusive, revelou um cara super alternativo, que não teve tanto sucesso no time principal, mas que teve sucesso nesse time olímpico, que foi o Teruyoshi Ito, né? Nossa, isso é muito alternativo mesmo. Muito alternativo. E alguns jogadores também, como o próprio Kawaguchi, né? Ele convocou nas Olimpíadas. Teve Matsuda, teve o Maezono, que era a maior promessa do futebol japonês na época, inclusive era mais cotado do que o próprio Nakata, né, Thiagão? Mas que foi aí um grande foguete molhado. Sim, desapareceu, né? Desapareceu depois, né, o Maezono. Desapareceu também, né? Completamente aí. E acabou ficando de fora do Hall da Fama, sei lá como fala isso direito, do futebol japonês e mundial também, né? Era para ser cotado aí para ser uma peça importante no futebol mundial, mas pipocou, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. O Nishino, quando chega como treinador da seleção sub-23, então naquele momento já era paralelo à seleção principal, né? Então ele não chegou a ser treinador da seleção principal nessa época, ou era considerado a seleção principal? Não, quando ele chegou em 94, o treinador da seleção principal era o Falcão, mas ficou pouco tempo, né? Depois acabou por ser substituído pelo Shukamo, né? O Kamo ficou um tempinho ali na coordenação da seleção, e depois teve aquela parte do Okada, enfim, seus treinadores, mas o Nishino, ele realmente era treinador da base, do Sub-23, né? Não treinou a seleção principal em nenhuma vez, a não ser nessa Copa recente. Até porque, né, após a eliminação
quase, né, quase a possível classificação para a Copa de 94, a seleção japonesa virou ali um barril de pólvora, né, uma puta de uma bucha. O time acabou de perder uma classificação da maneira que foi, né, virou até, né, virou até motivo de várias reportagens, até hoje, lembrar daquele jogo que o Japão acabou empatando e foi eliminado da Copa de 94. Então eu acho que, acredito que naquele momento, qualquer treinador que entrasse na seleção entraria com um peso muito grande de ser obrigatório, né, chegar na Copa de 98, né. Então o Nishino ter passado pelas categorias de base talvez mostrava que se ele conseguisse, ele passou no Sub-20, depois veio pro Sub-23, conseguiu classificar no pré-olímpico, foi uma Olimpíadas que foi um marco importante, né? A seleção de 96 é uma grande base para 98, né? Surgiu ali basicamente jogadores que se tornariam lendas na seleção moderna, né? Pós-Copa do Mundo. Então é interessante que o Nishino ajudou um pouco a moldar isso, né? E principalmente que era um momento que o Japão precisava mostrar resultado, né? Precisava mostrar que o japonês sabia fazer gols, né? Então acho que casou bem o Nishino ter essa oportunidade de chegar numa Olimpíadas, porque ele sempre foi realmente esse técnico que buscava o gol de qualquer maneira, malucão, criava uns 4-4-2 muito doidos, uns 4-3-3 também, que muitas vezes nenhum outro treinador queria utilizar, mas realmente ele colocava isso em prática e via no que acontecia. E o Nishino, ele na verdade, ele revitalizou a seleção japonesa olímpica, porque o Japão já não disputava há muito tempo futebol, né, nas Olimpíadas, e conseguiu chegar ali em 96, né, então fazia muito tempo que o Japão ficava fora desse quadro esportivo, e claro, nas outras modalidades não ficava de fora, mas no futebol já fazia muito tempo, e conseguiu chegar, além disso, uma equipe muito competitiva, né, porque por pouco o Japão não conseguiu a classificação para a segunda fase, e fez o maior milagre que aconteceu na história do futebol japonês, inclusive a única vitória na história de seleção sub-23 para cima, né, até a principal, que foi o Miami no Kiseki, né, o milagre de Miami, onde essa seleção maluca do Nishino entrou em campo contra o Brasil e acabou vencendo de 1-0, né, com o gol do Ito, inclusive na cagada, numa confusão do Aldair e o Dida, né, que se atrapalharam no lance ali, a bola acabou sobrando pro Ito, onde marcou 1-0. Inclusive esse será um dos jogos, um spoiler aí pra vocês, galera, será um dos jogos que nós faremos aí, dos jogos clássicos da seleção japonesa. Então fiquem de olho que tem muita coisa pra contar sobre esse jogo. A gente vai deixar um pouquinho de lado pra dar foco mais pro Nishino mesmo, né, Thiagão? Mas contaremos muito sobre esse jogo ainda, que foi a única vitória do Japão nesses todos os tempos aí. O detalhe, né? A seleção brasileira, ela contava com 3 jogadores principais, né? Tinha o Bebeto, que jogou. Tinha o Rivaldo, que também era a seleção principal. E o Aldair, né? E o Roberto Carlos também. Mas o Roberto Carlos era a idade olímpica naquela época. Ah, é verdade, a idade olímpica, né? Tem que lembrar disso. Será que o Dida também era a idade olímpica naquela época? O Dida era. Era também, né? Os mais velhos mesmo realmente eram o Rivaldo, Bebeto e Aldair, né? E o detalhe, o Japão não tava com uma seleção sub-23, tava com uma seleção sub-20. Era tudo piazada, era tudo garotada. Então realmente aí foi um milagre daqueles, uma das maiores aprontadas que o futebol japonês proporcionou. Para vocês terem uma ideia, esse foi o grupo que eu costumo dizer é o grupo do capeta, Tiagão. Por que isso? No grupo D tinha Brasil, Nigéria, Japão e Hungria. E o Brasil se classificou com 6 pontos, a Nigéria ficou em segundo com 6. E o Japão em terceiro com 6, né? O grupo 666, o grupo do capeta. Verdade, o Japão venceu 2 partidas, mas pelo saldo de gols e coisas assim, ele acabou não passando, né? Exato, porque assim, o Japão venceu o primeiro jogo por 1-0. Depois foi derrotado pela Nigéria por 2-0, inclusive com o show do Okocha, né? Aquele Okocha, lendário jogador nigeriano. E a terceira partida foi a maior, pra variar, no estilo Nishino Style, Thiagão, porque... Era foi com 1 minuto. Tudo. Exato, foi com tudo,
Com 1 minuto de jogo já levou 1-0. Caraca, depois o Maizono empatou. Depois o Madar foi lá, empatou de novo, fez 2-1, né? Aos 44 do segundo tempo, o Emura foi lá e empatou. E aos 46, o Maizono de novo foi lá, fez 3-2. Se não tivesse levado um golzinho ou 2 golzinhos, o Japão teria se classificado para a segunda fase por um detalhe. O Brasil foi o líder com mais 2 de saldo, a Nigéria com mais 2 também. O Japão terminou com 0. Se não tivesse tomado esses gols da Hungria, também seria com mais 2, certo? Uhum. Mas classificaria o Japão, porque num confronto direto o Japão ganhou do Brasil. Ah, faz sentido, poxa, mas acontece, veio jogar o último jogo pianinho, de boa, não, meteu lá o 4-4-2. Meteu o louco e tomamos vários gols. A seleção de 96 era um show à parte, né, cara? Tinha Mikichi, Hattori, né? Tinha uma galera assim, cara. Tinha claro, o saudoso Matsuda, tinha o Suzuki na zaga, tinha uma galera muito randômica assim. Então, era uma seleção realmente de garotadas mesmo, né? Então, bem, faz até um pouco de sentido a gente não ter passado de fase pelo nível sub-20 nosso, né, que já conseguiu vários milagres, né, mas se o Nishino tivesse um pouquinho mais de cabeça, até porque ele era técnico há apenas 6 anos naquele momento, né, talvez ele teria uma postura diferente, né, mas realmente acho que valeu pelo menos pela possibilidade de mostrar que o Japão tem uma força ofensiva, né, isso o Nishino sempre mostrou bem nas suas equipes, né, a diferença é que ele sacrifica muito a defesa, né, com esse sistema dele, né. Uhum. E detalhe, nessa seleção vários jogadores chegaram à seleção principal. Kawaguchi jogou 4 Copas. Tivemos o Makoto Tanaka, que infelizmente ficou de fora da Copa 2006, mas tem um currículo bom na seleção japonesa. Hattori jogou 2 Copas, em 98 e 2002. Maizono teve sua participação importante na seleção também. Ito chegou até a seleção. Joe jogou Copa de 98. O Emura jogou a Copa das Confederações 2001, né? Teve um papel legal na seleção. Matsuda nem se fala, né? Foi uma lenda aí, né? Se tornou um ícone pro japonês vários motivos, né? E o Hide, né? E o Hide que dispensa comentários então assim, uma seleção que rendeu muitos, era uma safra muito boa do Japão naquela época, né? E isso mostraria com o tempo. Então assim, o Nishino ele teve alguns méritos realmente de levar essa piazada toda aí, de colocar essa galera pra jogar. Então, ganhar ou perder é meio que relativo, né? Mas uma coisa que eu acho muito engraçada é que o Nishino, em vários momentos, ele sacrifica alguns resultados óbvios, porque ele tem uma convicção inabalável sobre como é o futebol para ele, né? Então, ele é um cara que ele aceita muito essas derrotas, mas ele não abre mão do estilo de jogo dele, né? Exato, né? Ele tem o jogo dele, a tática dele. Ele é o famoso teimoso, né? Podem falar o que quiser pra ele. Não, vou fazer do meu jeito, o time é meu e eu faço o que eu quero. E ele levou a convicção pra vida toda dele, né? Então, é um doido. Enfim, Tiagão, continuando a carreira do nosso querido Nishino, após aí esse sucesso / fracasso da seleção japonesa, considera mais sucesso do que fracasso. Enfim, em 97 ele acertou com o Rei Sol como treinador da equipe principal agora, né, Tiagão? Em 98 aí sim ele conseguiu consolidar sua carreira como treinador, tanto que em 99 ele chegou a ser campeão da Copa Bolacha, né? Copa Nabisco. Entre 2000 e 2001 ele conseguiu ficar na 3ª colocação 2 vezes seguidas, né? Teve um papel importante nessa equipe do Rei Sol. Mas aconteceu uma loucuragem. Do nada, o Rei Sol falou assim, embora você tenha conseguido ficar em 3º lugar aí, você não vai continuar aqui. Não entendi essa aí também, não entendi essa do Rei Sol. Mandaram ele embora. E aí começa o trajeto mais glorioso da carreira de Nishino, né? Acertou com o Gamba Osaka em 2002. E você sabe muito bem como terminou essa história, né, Tiagão? Foram anos de glória ali em Suita. Ganhou muita coisa importante. Exatos 390 jogos no comando do Gamba Osaka. Conseguiu o maior feito do Gamba, que
era ser campeão da J-League, né? O time nunca havia sido campeão, conseguiu ganhar em 2005 naquele campeonato mais maluco e emocionante da história, né? Onde simplesmente 5 equipes tinham chance de ser campeã na última rodada. Era o último lance do jogo do Cereço, o Cereço tava ganhando o jogo, mas aí tomou um empate, né, Thiagão? E com isso o Gamba foi lá, questão de 1 minuto depois, fez o gol da vitória e sagrou-se campeão nesse que seria o primeiro campeonato de pontos corridos da J-League, né? Lembrando que até 2004 tinha aquela maluquice do campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo. Caso o mesmo time ganhasse os 2 turnos, seria campeão automático, né? Sem precisar disputar a final. Uma fórmula que aconteceu um pouco parecida nos últimos anos, mas que ainda bem desistiram da ideia e o campeonato continua normal, né? Então o Gamba, além de ter conseguido seu primeiro título, foi o primeiro campeão de pontos corridos da era J-League, né? Sem contar com outros títulos importantes, como Copa do Imperador em 2008, 2009, ganhou mais uma Copa Bolachinha em 2007 e a Supercopa em 2007 também. E o título Master, né? O título monstro, Thiagão. Ganhou aí a Asia Champions League de 2008, que também foi uma Copa, uma loucura muito maluca. Pra variar, eu assisti no canal árabe, né? Essa Copa que só passava nos canais árabes, né? Aqui no Brasil. Naquela época os streams não eram muito bons, né, Thiagão? Então era melhor assistir na TV mesmo. Por sorte tinha esse canal na TV por assinatura. Lembrando que quando o Gamba ganhou em 2008, passava só o primeiro colocado no grupo, né? Então o Gamba ficou em primeiro no grupo G com 14 pontos, eliminando o Melbourne Victory, o Chunan Dragons e o Chonburi da Tailândia. Depois começou aquela maluquice, né? Enfrentou o time da Síria, o Al-Karamah, ganhou de 2-1 nas quartas de final. Semifinal japonesa, né? Simplesmente enfrentou o Urawa, que era o campeão. Esse jogo foi foda demais, cara. Nossa, foi lindo, né? Simplesmente era o campeão da edição anterior, né, Thiagão? O Urawa defendia o título, o Urawa campeão da Champions League 2007, terceiro colocado no Mundial, num jogo emocionante na primeira partida, empatou em 1-1 e depois o Gamba derrotou a equipe do Urawa no segundo jogo de uma forma incrível pelo placar de 3-1, né? Esses 2 confrontos aí realmente são épicos, eu guardo com muito carinho, né, Thiagão? Que realmente foram muito legais. E depois chegamos à grandíssima final, que foi tranquila pro Gamba. Por quê? Primeira partida já meteu 3-0 logo de cara, né? Mas não podia ter aquela confiança que o Nishino tem, né? Nós sabemos que o Nishino é loucão. Era o medo de toda a parte esportiva, né, da reportagem esportiva do Japão. Era, poxa, fez 3-0, mas será que o Gamba vai abrir, vai tomar 4-0 no jogo de volta, né? Era um medo, era real, né, porque realmente o time do Nietzsche, ele sabia que ele jogaria o time pra frente e tudo mais, e o bom que foi contra o Adelaide United, que era um time que chegou ali na final, mas não era um time com tanto prestígio e tudo mais ali, até que hoje nem figura tanto como os principais times dos times da Austrália, tem times muito mais qualificados hoje em dia, mas se fosse um adversário talvez um pouco mais tático, talvez o time do Gamba tinha um pouco mais de dificuldade, assim como o Gamba teve dificuldades contra o Urawa, por exemplo, né? E detalhe, né, o Gamba, ele venceu de virada vários jogos, por exemplo, nas quartas de final contra o Al-Karamah, começou perdendo, virou no segundo tempo, contra o Urawa na primeira partida, começou perdendo também, jogando em casa, né? Acabou terminando em 1-1. E o 3-1 também. Começou perdendo e virada no segundo tempo. Aí aconteceu aquela loucura no Expo 70, né? Abriu 3-0, time confiante, todo mundo pensou, putz, e agora? Como é que vai ser? Era 15 minutos de jogo lá na Austrália, né, Thiagão? O Gamba já tava ganhando de 2-0. Com coisas do Lucas, né? Do Lucas que voava naquela época lá, o Nishino acabou conseguindo vencer. Coisas de Nishino, né? Acertou uma vez. O futebol total teve resultado, acho que foi
Acho que o melhor resultado desse futebol total do Nishino foi isso, até mais do que a J-League, porque os japoneses meio que suavam muito a camisa para tentar chegar nas finais da CL, né? O Gamba sempre correu muito, muito por fora mesmo. Então, a mentalidade que o Nishino trouxe para a equipe, né? De, poxa, a gente tá lutando aqui várias vezes pela série desde a minha chegada, sempre batendo na trave, terceiro, segundo, até conseguir a primeira vitória, até o primeiro campeonato, e o Gamba se tornando um time um pouco mais copeiro, né? Porque ganhou lá na Misco Cup em 2007, aí conseguiu ganhar a Copa do Pacífico, que é um negocinho mais... não de tanta expressão na época, mas ganhou, perdeu a Sugar Bank lá pro Arsenal de Sarandir, mas também era um jogo eliminatório, então sabe, o Gamba foi criando essa força de um time que saberia jogar em jogos eliminatórios, né? O Nishino gostou desse formato, né? E aí conseguiu tanto levar a série como conseguiu também levar a Copa do Imperador aquele ano, né? Então levar o time até o Mundial, que também foi mais um sonho realizado para a torcida do time de Osaka e tudo mais. E, claro, dificilmente ganharia o Mundial de Clubes, porque bateria de frente com grandes clubes aí, principalmente os clubes da Europa, que são muito melhores do que os clubes japoneses e também brasileiros. Mas acho que esse momento foi o momento do ápice desse futebol total do Nishino, né? Onde ele jogava da maneira que ele quisesse, se ele quiser jogar com 4-4-2 ele jogava, se quiser jogar com 4-2-3-1 com os pontas avançados ele jogava, sabe? Se ele quiser jogar com 3 ele jogava, o que ele quisesse fazer, ele tinha carta branca porque ele mostrou os resultados que todo mundo queria, né? Uhum. Continuando com as loucurais ainda no ano de 2008, após o título da CL, né, Tiagão? Tivemos o Mundial Interclubes, onde coincidentemente nas quartas de final o Gamba enfrentou novamente a Adelaide, né? Mas dessa vez foi apenas por 1-0 a vitória do Gamba, e depois veio aquele jogo maluco da história da vida do Nishino, né? Eu lembro de cabeça até o line-up desse Gamba. Era Fujigaya no gol, aí era Akira Kade, Shota Nakazawa, o Yamaguchi, né, a Yasuhito Endo, Yasuda Myojin, Hashimoto, Bando, Lucas e Yamazaki. Yamazaki. Cara, lembra. E você esqueceu que entrou um mito no segundo tempo. Entrou Futaga, entrou Terada. Exato. Entrou Terada, caralho, velho. E sabe uma coisa que eu não lembrava depois que eu vi, cara? O Chukurata tava no banco desse time. O Chukurata era bem molecão, assim. Ele já fazia parte do Gamba, ele tava ali no banco de reserva, tá? Depois eu vi lá vou falar das reportagenzinhas que eu vi anos depois lá. Eu falei, caraca, tinha o Chukurata, nem lembrava dele nessa época. Não precisa lembrar até hoje, né? Exatamente, né? Mas esse jogo contra o Manchester United, né, que foi... Digamos que foi um jogo até meio esquisito, porque o Manchester United jogou muito aberto, né? Fez os gols muito fácil, né? E o Manchester United também tinha um time inacreditável, né? Van der Sar, Vidic, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Rooney, Evra. Puta, cara, tinha jogador, tinha o Giggs. Era uma equipe assim também. Dificilmente, né, o Gamba teria chances, mas foi 5-3, o Gamba não passou vergonha, teve gol do Hashimoto, teve gol de pênalti do Endo, então sabe, o time do Gamba Osaka foi pro ataque, né, que é a única maneira que o Gamba saberia jogar. O Manchester United simplesmente jogou nos contra-ataques, né, e foi até engraçado que se você pegar os números finais da partida, ambos os times chutaram 9 vezes pro gol, né? A diferença é que o Gamba errava mais os chutes, né? Digamos que o Manchester United foi mais feliz nas finalizações que geraram gols, né? O Gamba teve menos faltas do que o Manchester United, 8-11, só teve um cartão amarelo para cada lado, e o Gamba acertou mais passes do que o Manchester United e também ficou mais com o tempo com a bola no pé, né? Mas infelizmente o poderio europeu falou mais alto. Fazer o que, né? Mas o Gamba seria coroado com a medalhinha de bronze, né? Na disputa do terceiro lugar, ganhou de 1-0 do Pachuca com um gol do Yamazaki. Mas, devido a todas essas loucuragens, o que era para ser uma alavancada na carreira do Nishino deu uma estagnada justamente por ele ser doido, né? A equipe do Gamba não conseguiu mais nada muito importante de 2008 para cá. E ele ficou ali naquela mesmice,
entre 2009 e 2011, né? 2009 até chegou a beliscar ali, foi campeão da Copa do Imperador, né, Tiagão? Novamente, né? Novamente, mas depois não ganhou mais nada, né? Inclusive, os últimos 2 anos, 2010 e 2011, foram bem conturbados com o Nishino, né? Pois é, o problema que foi assim, né, Elias? Depois das vitórias e chegar no Mundial e ganhar a CL, o Gamba ele veio com uma pressão muito grande de chegar no outro ano muito forte na CL, mas aí ele foi eliminado após a passagem de grupo. Ele ficou batendo muito na trave depois, 2009 foi terceiro lugar na J-League, e aí em 2010 ficou em segundo, perdeu o título por bobeira, né? E aí chegou em 2011, o time ficou em terceiro. Só acontece, o time do Gamba começou a criar muitos investimentos e contratar muitos jogadores. O Sami já era uma realidade naquela época para a equipe. Era uma nova joia para o futuro. O Futagal já estava ficando com uma certa idade, já queria jogar em outros times. A equipe foi meio que perdendo um pouco esse passo, e aí infelizmente o Nishino estava com o futebol meio manjado, essa é a grande verdade, né? Porque a equipe mudava jogadores, mas as táticas eram muito parecidas. E aí a gente sabe que a galera que manda no futebol do Gamba Osaka não tem muita paciência, né, para trabalhos muito longos, assim, sem resultado que seria títulos. E aí o Nishino não aguentou e acabou saindo de Osaka. Mas essa saída do Nishino custou caro pro Gamba. Sim. Que no ano seguinte caiu. Exatamente, caiu de uma maneira ridícula, assim, né? Foi excomungado da J1. E aí teve toda aquela, digamos, aquela volta, né, de 2013, a tentativa e aquilo que... Se vocês quiserem saber mais sobre a história do Gamba, tem e se você é novo no Hinomaru, tem lá os especiais dos clubes, onde a gente conta toda a história dos clubes, e lá a gente explica certinho esses anos macabros, né, do Gamba Osaka lá de 2011, 2012 e 2013. Anos macabros, só não são funcionando. Para você que torce pra essa desgraça. Ah, sim, né? Para os outros eram piadas, né? Mas assim, pra quem torceu pro Gamba naquela época, passou muito nervoso. Bom, Tiagão, continuando a carreira do nosso glorioso Nishino, em 2012 ele acabou acertando com o glorioso Viseu Kobe, Tiagão. E adivinha? Teve seu primeiro rebaixamento na carreira. E em 2013 era Gamba e Viseu Kobe na J2. Aí começou a parte mão de pântano do nosso querido Nishi, né? Tanto que foi tão horrível esse rebaixamento pra ele, que ele caiu em 2012 com a equipe do Kobe, que em 2013 ele ficou sem emprego. Ficou 1 ano sem trabalhar. Que triste, né, cara? Tirou um período sabático, né, Thiagão? Uhum. Em 2012, assim, claro, ele já tinha abdicado um pouco desse 4-4-2, já tinha tentado de um 4-2-3-1, que depois viraria até na Copa do Mundo, foi um esquema que o Nishino usou, mas na verdade quase todo mundo usou esse 4-2-3-1, mas o Nishino meio que adotou isso no Viseu Kobe, no finalzinho do Gamba e o comecinho do Viseu Kobe, ele já tinha adotado esse esquema tático como dele principal, né? Mas o time do Gamba, que tinha um investimento muito grande, acabou não dando certo. O Viseu Kobe daquela época era um time bem mais, digamos que, modesto, né? Ele sempre teve ali o dinheiro da Rakuten por fora e tudo mais assim, mas, né, 2012 era outros patrocinadores, era uma outra ideia, uma outra filosofia de equipe, e infelizmente o Viseu Kobe, que já não tinha lá um grande investimento daquela época, acabou não aguentando esse esquema tão ofensivo do Nishino e acabou caindo também. Uhum. Lembrando que ele entrou mais pra metade, né, pra tentar salvar essa equipe do Kobe. Lembrando que naquela época o Ada, Masahiro Wada, era o treinador da equipe. Acabou sendo demitido, veio o Nishino, mas de nada adiantou, né? Pô, que ideia, né? Que ideia, né? A equipe tem que sair do rebaixamento e me traz um técnico que adora jogar no modo full pistola, né? Mas tudo bem. Tem gente que precisa levar um banho diferenciado. Em 2014, o nosso querido Nishino acertou com o Nagoya Grampus, uma campanha modesta, né? Tiagão ficou ali em 10º lugar, nada muito espetacular, né? Coisa que aconteceu em 2015 também, foi uma passagem bem morninha também. Primeiro turno já com aquele critério idiota, né, Tiagão? De 2 turnos. Primeiro turno ficou em 9º. Depois o segundo turno ficou em 10º. O resultado final foi um 9º lugar. Bem chinfrim também.
mas pelo menos não passou vergonha, né? Pois é, o Nagoya Grampus que tinha vencido a J-League, né, anos atrás ali, o Nishino veio talvez com a possibilidade de tentar conseguir novamente o título, né, ele veio com essa possibilidade, a equipe falou, bem, a gente foi campeão em 2010, conseguiu ficar em segundo em 2011, talvez agora com o Nishino a gente consiga ali pelo menos, se não vencer a J-League, né, a equipe tinha aquela ideia de, poxa, vamos tentar pelo menos vencer a Copa do Imperador, conseguir chegar o mais longe possível na Nabisco Cup, mas infelizmente os resultados não vieram, né? O Nishino acabou caindo nas quartas de finais, pela Copa do Imperador o time do Nagoya foi eliminado rápido, né? E aí ficando apenas com a J-League, o nono lugar que foi abaixo do esperado, mas se pensar em níveis de Nagoya Grampus, né, que não é o maior time do Japão, o nono lugar foi até um resultado, né? Ok, né? Uhum. Bom, depois disso, né, ele acabou aposentando um pouco da função de técnico, né, Thiago? Uhum. E ficou por virar um diretor de futebol e recebeu o convite da seleção japonesa entre 2016 e 2017 a ser o diretor de futebol, né, diretor técnico aí da seleção. Ficou lá, tranquilinho. Veio, após o fracasso aí da Copa da Ásia, aquela demissão doida do Aguirre, né? Veio o Halilovic treinar o Japão. E tava aquela seleção japonesa meio do banho-maria, né, Thiago? Trancos e barrancos. Conseguiu uma classificação para a Copa do Mundo. Mas o nosso querido Halilovic não era uma unanimidade. Começou a ter vários problemas por fora do campo, não sabia se ele ia continuar, ele começou a dar declarações que tá com problemas familiares, né, e aí, né, mas foi inevitável. Todo mundo sabia a verdade, que ele tinha problemas de relacionamento com os jogadores. Exato. Aí, o negócio começou a azedar quando ele começou a cortar certos jogadores que tinham patrocínios grandes, né, com empresas grandes. Kagawa da Adidas Japão, Okazaki que era garoto propaganda da Kirin, né? O principal patrocinador aí da seleção japonesa. O Honda que era garoto propaganda da seleção japonesa no mundo, né? Uhum. Era o principal nome. E eis que em abril, nosso querido Halilovic, a JFA com aquela desculpa de devido a maus resultados em amistosos, e que não dava mais, que não tinha clima no vestiário, não sei o quê, demitiu o Halilovic, né? E a gente pensou, e agora? Como é que vai ser? Abril, tá aí, 2 meses antes da Copa, o que a JFA vai aprontar? Ela foi lá e colocou Akira Nishino como treinador principal da seleção para o Mundial, né? Não pensou 2 vezes e colocou um cara lá de dentro da JFA para treinar o Japão na Copa do Mundo, faltando apenas 2 meses, né? No começo, nós achamos que seria uma grande loucura, né, Tiagão? E bem no fim a gente tava certo. Mas pelo menos foi uma loucura feliz, né? Bem pois é, né? Tinha um negócio interessante nessa época que começou a aparecer a ideia de, poxa, a gente tá trazendo só técnicos de fora, né? Isso veio lá do Javier Aguirre, antes disso passou o italiano lá na Copa 2014, depois veio o Halilovic, e assim, nada tá funcionando como a gente queria, né? O futebol japonês não estava evoluindo como o esperado, e começou aquele movimento de que o Japão tinha que ter um técnico japonês. Né, e aí voltou, quem que ainda vai chamar pra Copa do Mundo, né? Tinha lá o Tegura Mori, tinha o Okada, mas o Okada era uma peça fora do baralho, porque ele nem treinador era mais, né? Mas mesmo assim era especulado. E o Nishino, por estar já dentro da comissão técnica ali, de certa forma, como diretor, ele já estava meio que por dentro daquela situação, né? Então, foi muito, se a gente for pensar hoje, foi muito mais óbvio a chamada do Nishino do que por exemplo, do Tegura Mori, né? Que estava em uma outra posição, de seleção de base, e o cara fazia um trabalho interessante, tinha conquistado coisas, então, sabe, o Nishino estava por dentro diretamente da seleção principal, né? Então, era um passo até que natural, né? O problema é que isso foi faltando 3 amistosos para a Copa do Mundo, né? Então, exato. Assim, preparação zero, né? E até que quando nós chegamos na
na convocação para os amistosos, que seriam já uma lista meio que final para a Copa do Mundo, sairiam alguns jogadores ou outros apenas ali. A gente se viu perdendo de Gana por 2-0, perdendo para a Suíça de 2-0, né, sabe? Então, Gana reserva, né? Exatamente, Gana reserva, a gente perdeu 2-0. E aí quando chegou contra o Paraguai, que era uma seleção que estava fora da Copa do Mundo, mas era um parâmetro parecido para a gente enfrentar a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, o Japão vai lá, ganha de 4-2, dá um respiro pro Nishino, né, que até então tinha tomado 2 pipocos, e nós chegamos na Copa do Mundo, simplesmente assim, ó, a gente tem um técnico realmente que é novo, o cara também adora jogar no futebol total, e a gente chegou na Copa do Mundo como uma incógnita, né? O Japão pode ir lá tanto como ganhar 3, 4 jogos, como perder todos eles e voltar com 0 pontos, porque o futebol do Nishino é assim, né? E, como você mesmo falou, foi uma grata surpresa, né? Que a gente pegou algumas equipes numa situação complicada, né? Como em questão de pontuação, a nossa chave ajudou um pouco, né? A gente teve uma boa estreia e o Japão conseguiu ir bem na Copa do Mundo, né? Ufa, né? E detalhe, né? Depois de toda aquela polêmica, ele foi lá e convocou os jogadores que eram tidos como as propagandas da seleção japonesa, né? Foi o Kazaki, foi o Honda, foi o Kagawa. Muita gente não gostou, inclusive nós não aprovamos, né, a convocação do Kagawa, até porque tinha opções melhores na época que se estavam tendo um destaque melhor. Morioka, Nakajima, né? O Doan tava querendo passagem, né? E não foi vetado. Mas, pelos deuses e por tudo, esses 3 jogadores calaram a nossa boca, né? Principalmente o Honda, que fez uma Copa espetacular. Foi um cara fundamental. E ao lado do Nishino entrou pro Hall da Fama de vez da seleção japonesa, né? O Honda que foi monstruoso nessa Copa. Se não fosse por ele, acho que o Japão nem de fase teria passado, porque ele foi uma peça principal nos 4 jogos aí da seleção. Tivemos uma estreia maravilhosa, uma estreia perfeita, um jogo histórico, vencendo a Colômbia por 2-1, né, Thiagão? Esse que pra mim foi o jogo mais emocionante da Copa, até mais do que o jogo contra a Bélgica, né, que foi toda uma loucura, né, que ocorreu nessa partida. Esse jogo contra a Colômbia é o jogo que eu guardo com mais amor, com mais carinho, assim, porque fazia muito tempo, né, a última vez que nós tínhamos uma alegria gloriosa, assim, em Copa do Mundo, tinha sido em 2010, né, naquela partida contra a Dinamarca, nós conseguimos a classificação, tivemos aquela vitória legal contra Camarões também, mas um sentimento de euforia, uma emoção resgatada, né? O orgulho de torcer para a seleção japonesa resgatado foi nessa partida contra a Colômbia, né? É um negócio que eu até me emociono muito em falar, porque é um jogo maravilhoso, um dia maravilhoso, inesquecível, e é tão inesquecível que realmente eu nunca mais vou esquecer essa partida. É o jogo que eu mais dou replay no YouTube. Sempre estou assistindo os melhores momentos. Quero ver se eu consigo esse jogo inteiro, que eu ainda não consegui, porque é uma partida que vale a pena. E depois houve um momento loucuragem, né, Thiagão? Segunda partida contra Senegal foi no estilo Nishino, né? Faz gol, mas toma gol também, né? Começou perdendo, empatou, levou outro, foi lá e empatou de novo, né? Pois é, e o Nishino que falou pós jogo que ele teve uma ideia de jogar com a seleção contra a seleção do continente africano, da mesma maneira que jogou contra a seleção da Colômbia, pressionando forte e tudo mais, e ele não levou muito em consideração que os caras de Senegal eram muito mais fortes, né, do que o Japão, né? Então a gente teria um déficit muito grande nas bolas aéreas, e mesmo assim ele foi com a sua convicção do futebol, deu certo, porque acabou sendo com um empate, né, meio que no sufoco ali no final do jogo, e que nos daria chance, né, para disputar a vaga para a próxima fase, e deixaria claro que o jogo contra a Polônia, o Japão teria essa mesma ideia, né, e realmente foi mais ou menos essa mesma ideia, pressionando, a equipe mudou um pouco, né, no último jogo, entrou com jogadores teoricamente reservas, né? A equipe
deu uma pequena mudada ali, o Japão acabou perdendo, né, para a Polônia, e teve aquela parte chata do antijogo no final, né? Uhum. Mas assim, esse jogo contra o Senegal, tudo bem, se não fosse por aquele detalhe do Kawashima no começo, aquele frango, poderia até ter vencido. Mas aí é que entra aquele momento burrice, aquele momento idiota, que o Nishino tem aquele apagão, né, por ser tanso. Escala um time reserva do Japão, precisando ganhar para garantir 100% aí a classificação para a Copa, né, Tiagão? Arriscou, né? Arriscou e por pouco ele não jogou toda uma campanha maravilhosa nos 2 primeiros jogos pelo ralo. Porque o Japão perdeu esse jogo por 1-0. Se tivesse perdido de 2-0 e levado mais um golzinho, tava desclassificado. Tava fora das oitavas de final, né? Então, eu não sei por que ele quis poupar jogadores, porque era um jogo importante. Ele poupou os jogadores, mas no jogo seguinte foi lá e acabou sendo derrotado de qualquer forma, né? Então, poderia ter terminado essa primeira fase de forma invicta, né? Acabou perdendo o último jogo de burro, de idiota. Ele mesmo se arrependeu depois do que fez e pediu desculpa, né? Deveria ter escalado o time principal, né, Tiagão? Mas bem no fim, acabou dando certo no finalzinho, né? E eis que acontece na última partida, a loucuragem Nishino novamente, né, Tiagão? Chegou a abrir 2-0, time indo pra cima, indo pro ataque, mas não aguentou o gás e acabou sendo derrotado no estilo Nishino, né? É realmente um técnico intenso, que tá ali aceso os 90 minutos, que dá o gás para a equipe, né, Tiagão? Tira o melhor dos seus atletas, mas às vezes acidentes acontecem, né? Foi o que aconteceu no jogo contra a Bélgica. Pois é, depois de abrir 2-0 com o Haraguchi e o Inui, né, a gente acabou tomando a virada, né, nas partes finais. Né? Então a gente estava no começo do segundo tempo com dois gols de vantagem, né, faltando ali um pouco menos de 30 minutos para acabar o jogo. E aí a gente acabou tomando o gol dos dois jogadores que entraram como suplentes, né, que no caso foi o Fellaini, depois o Glade, né, que fez aquele último gol lá, o Glade, ou Glande, não sei a pronúncia correta do jogador belga. Não, é o Chadli. Chadli, isso, exatamente. Nasser Chadli. Era do West Bromwich, por isso que eu sei. Ah, tá explicado. E bem, né, o resultado desse jogo a gente sabe, né, mas o Japão jogou naquele mesmo esquema, né, o 4-2-3-1, com os alas bem abertos, né, e o Osako centralizado ali tentando fazer os seus gols, ou pelo menos ajudar na organização desses gols, né? E depois gera aquele mixer, né, de sentimentos, porque realmente você percebe que o Nishino está realmente muito abalado, né, na hora de dar entrevista, muito emocionado ali, quase segurando o choro, literalmente, né? E ele tem até dificuldade de entender ali as coisas que o repórter pergunta, né? Então, se vocês colocarem no YouTube, né, a entrevista do Nishino após a eliminação contra a Bélgica, vocês vão perceber que realmente o Nishino tem essa dificuldade de assimilar que ele perdeu, né, porque realmente tava com o jogo na mão, né, e por falta ali de detalhes ali, que nem ele falou, né, a diferença entre as melhores seleções do mundo e o Japão é tudo e ao mesmo tempo é muito pouca, né, mas a gente tem essa barreira que a gente precisa transcender, que é o quê? Saber segurar o jogo, mas nem o próprio Nishino soube segurar o jogo, né? Então é um assunto muito mais extenso, sabe? Muito mais longo do que simplesmente falar, se o Japão não sabe jogar com a bola no pé, o Japão não sabe ter paciência. Na verdade, todos esses anos de cobrir a seleção japonesa, a gente sabe que o Japão ele tem que ter esse amadurecimento psicológico de saber segurar o jogo, de saber ter a malandragem, mas infelizmente talvez a gente nunca tenha isso, porque não é nem o estilo de jogo do Japão, né? Então é um time que busca resultado. O Nishino acreditou nesse resultado que viria, buscou resultado, mas ele acabou sendo traído, né, pela equipe que soube segurar, que soube fazer jogar um pouquinho mais com a malícia do futebol moderno. É aquela velha história de tem coisas que só acontecem com o Japão, né? Sim, exatamente. Bom, após isso, o Nishino resolveu tirar um período sabático, né? Ele já se afastou um pouquinho do futebol, tá de boa, e parece que retomará com os projetos de futebol.
apenas em 2019. Provavelmente ele deve voltar, ele com certeza vai ter convites de times da J-League, né, tanto da J2 quanto da J1. Talvez se ele receber alguma coisa que realmente interesse a ele, né, alguma coisa que ele ache interessante para o seu currículo, acredito que ele vai acabar acatando. Espero que seja um time da J1, né, pro Nishino voltar a aparecer ao hall dos treinadores, né, ele que já não treina nenhum time japonês desde 2015, né, então seria interessante o Nishino voltar a lutar pelos títulos, né, um cara que já venceu algumas coisas, que já até ganhou coisas por times até quase impossíveis, né, ninguém imaginaria do Gama, por exemplo, ganhando, né, tantas coisas nesse período, principalmente a ACL, e então o Nishino é um treinador convicto naquelas coisas que ele tem, passa por louco por alguns momentos por essa convicção, né? Mas é um cara que tem muito a ensinar, né, pro futebol japonês, principalmente sobre ter essa convicção e acreditar nos seus jogadores, que está no seu propósito, que está na sua ideia, acreditar na sua equipe, que é muito interessante, porque a gente chegou na Copa do Mundo tão aquém, né, de que esperar do Japão, e a gente sai de uma Copa do Mundo assim, revigorado em questão de esperar que o Japão tenha como crescer e a seleção possa melhorar, porque a gente não mostrou que tem como melhorar. A gente não sabe ainda como vai melhorar, mas que a gente não mostrou que tem como, e esse é o caminho, isso ele fez. Fez mesmo, né? Bom, e dá pra dizer com todas as palavras, né, que o Nishino é a maior figura do futebol japonês de todos os tempos, né? A maior doidão, a maior figuraça, né, Thiagão? Uhum. É uma pena que a gente talvez não veja uma equipe do Nishino jogando contra uma equipe do Okada, né? Porque seria esse embate do futebol total, desses personagens que o Brasil tem tantos treinadores personagens, né? Tantos treinadores tão caricatos, que têm ideias tão legais, algumas mais ultrapassadas, outras um pouco mais modernas, mas caras que são convictos com a história do futebol, que eu acho que é isso que o Japão precisa um pouco também, sabe? Desse tipo de treinador que seja um pouco mais porra louca, e ele fala, não, é assim que vai ser feito, é isso que eu acredito que eu vou fazer, e ele bota para funcionar, se funcionar, méritos dele, se falhar também, ele pega essa falha e fala, não, o erro é meu, eu que errei, a equipe era minha, então sabe, até esse tipo de treinador é bom pro futebol e até pra evolução do Japão nos próximos anos também. Exato, né? E ele é um cara que é convicto das ideias dele e faz, é o que falta no futebol japonês, um cara que confia no trabalho dele, se tá bom, mandou bem, se tá ruim, a culpa é minha e foda-se, né? E outra, acho que até a participação positiva, né, da seleção japonesa na Copa do Mundo foi talvez o que tenha dado um pouco de força ainda mais para após Copa do Mundo não vir um treinador estrangeiro para ser técnico da seleção, e aí o Hajime Moriyasu, que é o novo técnico da seleção nesse momento, né, se você está escutando esse podcast agora, quando ele é lançado, né, nesse momento o Hajime Moriyasu é novo treinador da seleção japonesa e vai começar um projeto novo que teoricamente vai terminar, né, essa primeira parte lá na Copa do Mundo, se tudo der certo, o Japão classificar sem problemas. Então assim, o Nishino deu esse pontapé para a JFA dar meio que um pouco mais de atenção para os treinadores locais e parar um pouco de a gente só vai conseguir bem numa Copa do Mundo se trazer um cara de fora, né? Até o Arsène Wenger tinha a possibilidade de ser o novo treinador, foi meio que deixado de lado, e ele talvez, se ele aceitar futuramente, ele pode ser alguém que vai mexer na parte técnica ou para ajudar o Hajime Moriyasu, mas nesse momento temos 2 técnicos japoneses seguidos, né, como treinadores, algo que não acontecia há muito tempo na seleção japonesa. E isso não acontecia há exatos 20 anos, né? A última vez aconteceu entre 94 e 98, onde o Shukamon acabou por aceitar o convite da seleção. Depois foi demitido, entrou o Okada no lugar dele, né? Ou seja, 20 anos que a gente não tem treinadores japoneses tão assim, há tanto tempo, há tantas gestões seguidas dentro da seleção japonesa. Então, assim, é um caminho que a gente está pedindo faz muito tempo, que a gente espera que dê certo, né? Então, uma parte dos torcedores do Japão agradece ao Nishino, até porque a gente chegou na oitava de final, aí virou mata-mata, venceu uma coisa, perder também era uma outra possibilidade, né? Então, né, vida que segue, né? E o nosso novo professor Pardal mostrou que também ele sabe fazer algumas coisinhas interessantes. Claro, infelizmente não deu tão certo, mas quem sabe no futuro próximo. Vamos ver, né? Vamos ver, Thiagão. Eu quero agradecer a você por mais um programa incrível. Esse que foi um dos programas, com certeza, um dos mais malucos e emocionantes, né? Porque foi algo que mexe muito com a nossa emoção.
que essa Copa de 2018 foi, assim, indescritível, a loucura, né? Nós tivemos picos altíssimos de emoção, felicidade extrema, tristeza extrema, estado de choque, euforia. Olha, eu não sei nem explicar o que foi essa Copa de 2018, né, Thiagão? É algo assim que eu vou guardar pra sempre na minha vida, cara. Pois é, e vai gerar ainda muitas conversas em off, né, principalmente no final do ano, quando a galera se reunir. Com certeza a gente vai falar muito sobre essa seleção de 2018, né, porque realmente deu o que falar. E deixa até lançada a pergunta, né, pra galera que tá ouvindo. Vocês gostariam do Nishino fosse o treinador das suas equipes de coração dentro do futebol japonês? Deixe nos comentários aí, conversem entre seus amigos e tentem chegar numa conclusão. Se para vocês o Nishino seria, né, uma boa possibilidade de treinador para suas equipes, ele que gosta e deixa bem claro que para ele a equipe tem que jogar para frente, tem que procurar os alas abertos, tem que centralizar o seu centroavante, tem que fazer 3, 4 gols, até 5 se possível. Esse é Akira Nishino. Já deixa a segunda pergunta, vocês gostariam de ver o Nishino na seleção novamente? Há de se pensar, hein? Há de se pensar. Será que o Nishino talvez poderia ter ficado um pouco mais na seleção japonesa? Há de se pensar também. Bom, Thiagão, é isso. Voltamos na semana que vem. Valeu, Elias. Muito obrigado por hoje. Até o próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Até semana que vem. Tenham todos uma ótima semana aí. Ryunomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galera. Tchau. Valeu. Sayonara.